Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes, e hoje nós recebemos aqui o Luiz Otávio, que é químico e é CEO do grupo Água Norte. Falar em Água Norte, é alguém que conhece o Brasil e outros lugares também, mas essa região norte conhece muito, né, meu amigo? Sim. Prazer receber você, seja bem-vindo. Esse assunto que vamos tratar aqui é um assunto importantíssimo. Eu que agradeço a oportunidade, Vanderlei, de estar aqui com você, com seus ouvintes, com aqueles que participam do teu programa. Espero aí construir com vocês aí boas conversas sobre esse assunto tão relevante no nosso dia a dia, que é água. Sim. Mas Luiz, me diz uma coisa. Como foi para chegar a química na tua vida e depois o tratamento de água? Como é que foi isso aí? Então, Vanderlei, na verdade, eu sou carioca e meus pais, meu pai especificamente, quando eu nasci, meu pai já trabalhava na indústria química na área farmacêutica. Antiga, uma empresa chamada Sidney Ross, que fabricava Melhoral, AS Infantil, uns medicamentos bastante tradicionais, leite de magnésia Philips. E por influência de meu pai, que já trabalhava na linha de produção, eu acabei trilhando o universo do estudo na área de química. E comecei a desenvolver minhas atividades em 1988, né? Na indústria química farmacêutica, sempre na área de laboratório. Depois eu fui para a área da fábrica, da produção, insumos farmacêuticos. Você era bom de química, era bom de matemática. Inclusive, eu dava aula particular de matemática, química e física. Como o pessoal disse, é um matemático. Quando o cara é muito inteligente, esse cara é um matemático. Não, eu tive um privilégio de ter esse momento também de ensino, enfim. E depois, iniciando nessa carreira da área laboratorial, de controle de água, controle de efluentes, que seria o esgoto, né? Fiquei dentro da indústria durante quase 15 anos. E quando surgiu a oportunidade de trilhar uma caminhada na área de representação comercial para produtos químicos, para tratamento de água e tratamento de esgoto. Então eu me tornei vendedor, né? E em uma dessas minhas palestras que eu estava dando lá no Rio de Janeiro, inclusive foi estar em Niterói, eu fui dar uma palestra para uma determinada empresa, para um treinamento, e teve um bate-papo também online. Além de presencial, tinha uma turma online. Isso foi em 2009, quando um subcomandante do Exército, do Hospital do Exército de Marabá, ao final da palestra, entrou em contato comigo e me fez a proposta, o convite, por assim dizer, de conhecer a região norte, coisa que eu não conhecia. Foi assim então que eu vim até a região norte. No final de dezembro de 2009, eu coloquei os pés aqui no Pará, especificamente em Marabá, para entender os desafios das águas das vilas militares ali de Marabá, Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. Foi assim que eu coloquei os pés aqui e encontrei o cenário clássico que eu sempre digo para as pessoas, Vanderlei. Aqui você encontra água de mais, tratamento de menos. Então, para o meu negócio, pensando comercialmente, eu vi uma oportunidade gigante e foi assim que se deu a minha chegada no norte. Muito bem. E aí, hoje você está em Manaus, né? Sim, hoje eu estou residindo em Manaus. O Grupo Água Norte, a nossa empresa, nós chegamos em Marabá em 2010 e eu montei a primeira unidade em 2012. Então hoje a Água Norte possui unidades em Marabá, Parauapebas, Belém, Macapá e em Manaus. Também a nossa unidade mais recente fica em Manaus e eu estou morando em Manaus, completou agora 2 anos também em atividade. A saber que nós temos atividade em todas as capitais da região norte, por conta da nossa demanda de serviço. Boa Vista, Porto Velho e Palmas também, e Rio Branco, é contemplado pela nossa empresa. Tá certo. Agora já aqui entrando dentro do nosso papo, tem muita coisa para a gente falar. Sim. Como é que você avalia a qualidade da água que a população de Belém consome hoje? Olha, meu amigo. Tanto a que vem da concessionária quanto a dos poços, né? É bom lembrar. Os poços de captação subterrânea, né? Bem, eu vou falar por experiência de quem vive diuturnamente ao longo desses 15 anos aqui na região norte, e especificamente nessa região aqui do Pará, mais ainda na Grande Belém. Nós temos o seguinte cenário, porque a Água Norte ela implanta sistema de tratamento de água em condomínios, em rede de hospitais, rede de ensino, em indústrias, em empresas,
Então a gente acaba lidando com isso no dia a dia, tendo contato tanto com a água fornecida pela concessionária, quanto com as águas de captações subterrâneas dos poços que existem aos milhares aqui na nossa cidade, né? Então o que eu posso dizer é que quanto à concessionária, que é uma responsável pela macro distribuição aqui no Pará, especialmente aqui em Belém, na Grande Belém, ela vive os grandes desafios de fornecer água de qualidade, do que tange a captação subterrânea, na grande maioria do caso dela, percentual enorme da COSAMP é de captação superficial e uma parte de captação subterrânea, e eu tenho percebido um esforço em ter uma água, oferecer uma água de qualidade. Só que o desafio para as concessionárias, não só aqui no Pará, mas no Brasil como um todo, não é apenas o tratamento, a captação e o tratamento. É também a reservação e a distribuição, a rede de distribuição, até chegar no consumidor. Nós temos muitas ligações de forma inadequada, que não corresponde e desfavorece a qualidade dessa água, e isso é um gargalo sério para as concessionárias. Então você vê alterações muitas vezes da qualidade da água da concessionária, inclusive com essas ligações clandestinas que ocorrem, que acabam gerando contaminação. Outra coisa é a oscilação da pressão da rede, porque às vezes ela está numa pressão ideal e às vezes a pressão baixa. Isso acaba gerando acúmulo na rede, e quando a água volta ao normal, como é dito por aí, você tem um arrasto de material muito grande chegando na ponta, que seria nos consumidores. São muitos problemas. O desafio da concessionária não é pequeno, é bem grande, está aí. Porque Belém, especificamente, tem muitas áreas chamadas de alagadas, né? Isso. Então, eu não estou aqui defendendo nada, mas fazendo a leitura dos desafios diários deles, dificuldade, né? que não são pequenos. Não são pequenos. E quanto à água subterrânea, aí nós estamos falando de um assunto bem sério. Porque muita gente depende de poços. Sim, né? Sim, alternativa. E tem muitos relatos aí de contaminação por coliformes e metais pesados, né? É justamente isso que eu quero te perguntar. O que é que causa essa contaminação e os riscos para a saúde das pessoas? Então, vamos entender um pouco então, da questão dos poços artesianos. Nós temos na nossa equipe geólogos, né, que são profissionais mais voltados especificamente para esses afins da questão de perfuração de poços, de qualidade de água de poços. Mas vamos fazer um sumário aqui, um resumão. Nós temos que levar em consideração as características hidrogeológicas do aquífero que atende a nossa região, né? Nós temos um desafio enorme aqui, principalmente na região de Belém e no sudeste do Pará, a situação de contaminação por metais pesados. Vamos falar dos metais pesados. É clássico nós encontrarmos em várias análises que nós fazemos no nosso próprio laboratório e em laboratórios terceiros a confirmação de presença de ferro e manganês. Ferro e manganês. São um dos metais mais presentes nas contaminações das águas dos poços da região de Belém. E também, como te falei, do sudeste do Pará. Uma outra coisa que me chama muita atenção de maneira mais específica, eu falo isso de novo, por causa do meu dia a dia com a minha equipe, caminhando diariamente em vários clientes que nós temos, em prospecções de clientes também. Que é o quê? Um tipo de contaminante, Vanderlei, silencioso e muito sério, que é a amônia, o nitrogênio amoniacal. Esse assunto é um assunto que hoje eu queria só destacar com você rapidamente, é o grande índice de contaminação de amônia nos chamados poços rasos de Belém e da Grande Belém. O que é um poço raso? São poços de 30, 40, 50 metros de profundidade. E isso não escolhe classe social não, tá? Não escolhe classe social. Estou falando dessa forma, Vanderlei, porque desde a periferia até os bairros nobres daqui de Belém, nós fazemos várias análises, várias coletas das águas dos poços. Encontra amônia. Encontra amônia. É engraçado porque, como você até está falando aqui em off, o ferro você sente, né? Isso. Mas a amônia... Então, o ferro você tem pela percepção daquilo que chamamos de organolepticamente falando, tanto gosto, cheiro, cor, você tem lá a presença clara do ferro, né? O próprio manganês também. Agora a amônia, ela é insípida, inodora e incolor. Então você não percebe a amônia de maneira
organoléptica, que é a linguagem mais técnica, que é definida inclusive pela portaria, que fala sobre potabilidade de água. Isso se deve pelo seguinte fato: da onde vem essa alto índice de contaminação? Nós tivemos, ao longo de dezenas e dezenas de anos, uma coisa chamada lançamento de esgoto in natura em sumidouros. O solo acabou absorvendo tanta carga orgânica, tanta carga biológica, organicamente falando, que o solo saturou. O solo de Belém, ao longo de anos e anos e anos de sumidouros. Pega o esgoto, bota no sumidouro. Isso foi infiltrando no solo. Então essa camada superficial do solo, estou falando aí de 10, 15, 20, 30, 40 metros de profundidade, nós temos extrema concentração de carga biológica, carga orgânica. Logo, a capacidade de oxigenação desse solo acabou se perdendo. Você está falando de escoação errada ao longo de anos. Porque como não tem o tratamento, o direcionamento, ainda existem muitos sumidouros, e isso vem existindo há anos. O solo apodreceu, numa linguagem mais direta, mais básica. O solo veio a putrefar de tanta carga orgânica. Consequentemente, os poços rasos, perfurados com 30, 40, 50 metros, que a bomba está na profundidade de 15, 18, 20 metros para captar essa água, acaba se tornando, na verdade, como se fosse um snorkel. Esse pequeno poço, esse poço perfurado nesse solo podre, acabou virando o ponto de oxigênio do solo. O solo vai respirar nesse poço. Com isso, a água do poço acaba aumentando o nível de nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal. Porque a nitrificação, o solo não tem mais oxigênio. É muitos seres respirando no solo. Acaba gerando contaminação da amônia. E a amônia tem um dano severo, segundo a Organização Mundial da Saúde, evidentemente, para todos nós. Então, faço aqui um alerta que isso é muito importante para os órgãos fiscalizadores, inclusive os órgãos que compõem tanto as SEMAS, que fazem as análises físico-químicas dessas águas, contaminação de amônia, quando não de amônio, por causa da característica de pH ácido da nossa água. É justamente uma questão complicada, porque é até uma pergunta que eu queria te fazer agora. Por que tantas pessoas preferem hoje, né, comprar em Belém, comprar água mineral, em vez de confiar na água que chega pela rede pública? Então, isso é algo que está bem presente hoje em muitas residências. Se não bastasse isso, muito bem colocado por você... Agora tem um problemazinho aí, você falou, ainda tem a questão do pH dessa água. Então, as características... Mineral, né, no caso. As características da água captada de subsolo, ela tem uma tendência ácida, pH 4, 4,5, 5 é o que ocorre muito nas águas dos poços. Então nós temos o problema que a água do poço com metais pesados, ou quando não com amônia, ou quando não com os dois, além da questão de um pH com tendência ácida. Então eu quero dizer para você o seguinte: toda água de captação subterrânea, água de poço, precisa de tratamento. No mínimo, tratamento de desinfecção dessa água a partir de pastilhadores de cloro, conforme prevê quem? A portaria 888 do Ministério da Saúde, que fala sobre potabilidade de água. O anexo 20, que fala sobre isso. Quer saber sobre potabilidade de água? Portaria 888, anexo 20, definido pela Anvisa. Essa é a carta magna sobre potabilidade de água, tanto para fins da concessionária, quanto para a captação de água subterrânea. A água de garrafão, chamada água mineral ou a água adicionada de sais, que são dois tipos de água. Existe a mineral e a adicionada de sais. Quem regula a mineral é o DNPM, que é o Departamento Nacional de Produtos Minerais. Tem uma regulação para isso. Assim como a água adicionada de sais. Quem regula isso é a Anvisa. Normalmente essas águas têm uma tendência também à acidez, principalmente a mineral, mas devidamente aprovada pelo DNPM. Agora, o desafio da água mineral não é a água propriamente dita, é a forma como o armazenamento desses garrafões ocorrem. Principalmente quando você pega garrafões que são colocados na calçada, passa o dia inteiro sob sol e chuva, aquece e acaba tendo um dia de pico de temperatura,
não vendeu aquele produto, pega ele e coloca para dentro do armário ou para dentro do depósito, melhor dizendo, a temperatura volta a aquedar e você começa a criar ambiente favorável à criação de colônias de bactéria. Então, toda vez que você for ver a questão do garrafão de água mineral, evite os garrafões que ficam expostos no sol. Por quê? Porque podem ter essas variações como fator complicador. É outro problema. É outro problema. A gente sai de um e cai em outro. Meu Deus do céu. A gente sabe que Belém ainda enfrenta muitos problemas de esgoto a céu aberto, falta de tratamento, né? Dos resíduos. Como é que isso afeta essa qualidade subterrânea? Já tocou em alguma coisa nesse sentido aí? E é bom voltar a esse assunto. Dos rios, tudo isso. Efluente não tratado, efeito colateral a ser colhido por mim ou por nossa geração. Nós hoje colhemos efeitos colaterais do não tratamento do passado. Falei sobre a questão da amônia. Repito, aos órgãos fiscalizadores, aos órgãos de regulamentação, ao Ministério Público, se atentem para as contaminações de amônia nos poços artesianos. Condomínios de alto padrão na região nobre do Marizal e demais bairros daquela região, existem poços com 30 a 40 metros de profundidade. Esses poços estão com contaminação de amônia. Então, os senhores da SEMAS, do Ministério Público, fica aqui um alerta para quem convive com isso dioturnamente. É bom entender que esse problema, que até uma pergunta que eu ia fazer, você está até respondendo, que não é algo só com relação aos bairros periféricos. Não é. Não é. É toda a Belém. Toda Belém. Está debaixo de um mesmo problema, né? O desafio das contaminações dos poços artesianos considerados rasos. Por isso, quem perfura poços, as empresas que perfuram poços, ao contratar uma empresa que se tenha no documento o chamado registro de quê? Isolamento sanitário de pelo menos 50 metros. Ah, Luiz Otávio, eu vou fazer um poço bem profundo. O meu poço vai ter 100 metros, 150 metros. Eu vou estar livre da amônia? Se você não fizer isolamento sanitário do teu poço, converse com o pessoal da perfuração de poços. Você vai perder esse poço, porque vai dar amônia. Então tem que ter o isolamento sanitário. Então o critério do não tratamento de efluente te gera problemas hoje gravíssimos. Belém está gemendo com problema de amônia e isso está passando desapercebido. Por quê? Porque o ferro grita quando tem contaminação. A amônia não tem. Muito bem. Eu vou para o intervalo. Eu estou falando aqui com o Luiz Otávio, químico e CEO do Grupo Água Norte. Nós vamos falar no próximo bloco sobre as possíveis soluções. Aguenta aí, que a gente já volta. Da gente dá pra sentir. Tem pimenta, tem amor, é de se divertir. Lá na cozinha ou no churrasco do quintal. Eita, alimentos, é sabor sem igual. Eita, eita, que sabor gostoso. O Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Do tucupi a pimentinha especial. Tem sabor que conquista até o nacional. É tradição, é calor, é paixão no paladar. Eita, alimentos, é pra te conquistar. Eita, eita, que sabor gostoso. O Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. De volta com o programa Diálogos com Vanderlei Nunes, falando hoje com Luiz Otávio,
que é CEO da Água Norte e também é químico. E o nosso assunto aqui é sobre saneamento e tratamento de água em Belém. Meu amigo, são problemas, é um assunto muito interessante, é um assunto desafiador, tanto para a gente falar a respeito, que tem que se ter uma certa propriedade, e ele tem demais, como também um problema para os nossos governantes, né? Gestores do nosso estado, do nosso município. E aí nós temos, Luiz, várias tecnologias de tratamento de água, né? Filtros, sistemas UV, cloração. Diz uma coisa, o que é que funciona, afinal de contas? Se funciona. Sim, Vanderlei, sim. Na verdade, é importante nós entendermos o circuito hídrico. Vamos lá. Existe a captação, o tratamento, a reservação, a distribuição e o consumo final. Então, estou falando de poço. A concessionária capta, trata, reserva, distribui, entregando para nós. Então, essa cadeia é fundamental. Uma das coisas importantíssimas para um bom tratamento, a eficiência de tratamento na ponta, tem a ver inclusive com higienização de reservatório de água, limpeza da caixa d'água, como é dito. Sim. E no nosso estado existe uma lei, a Lei 5.882 de 1994, que fala sobre a obrigatoriedade da higienização de reservatório de água por profissionais competentes que assinem o atestado de saneamento em locais públicos, em locais coletivos. Então, é importante ficar atento a essa lei. A Lei 5.882 existe no Estado do Pará, promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado. E quanto ao tratamento, o que define o tratamento de uma água, quer seja você ter o filtro A, ou uma ETAC, que é a estação de tratamento de água compacta, ou uma ETA gigante para o volume a ser tratado, é justamente essas duas questões. Qual é o desafio que essa água tem, qual é o problema que essa água tem, isso você consegue perceber através de análise laboratorial. Você coleta a água, faz uma análise para você ter uma definição, um diagnóstico, qual é o problema apresentado para aquela água, baixa, média ou alta complexidade. Consequentemente, a partir do diagnóstico laboratorial, é o que a gente consegue montar o tratamento, com outro detalhe, que é o segundo, qual é o volume a ser tratado. Eu preciso tratar quantos mil litros de água por hora, ou quantos litros de água por hora. Aí define o tamanho do sistema. Então, hoje, para tratamento de água, nós temos várias possibilidades, mas tudo isso a partir do diagnóstico. Nós, da Água Norte, por exemplo, nós fazemos questão de que, antes de definir qual o tratamento, ter uma análise, uma coleta de água. Enviamos para o nosso laboratório e fazemos os parâmetros, né? Para poder chegar ao ponto definido pela portaria 888 sobre potabilidade de água da Anvisa. Agora, eu queria aproveitar e falar sobre uma coisa chamada purificadores de água, filtros. Sim. E chamar a atenção de você. Você que tem purificador de água em casa, ou até mesmo aquele filtro atrás do bebedouro da escola do teu filho, ou aí no seu ambiente de trabalho, você observe que existe um selo do Inmetro junto ao purificador. Na lateral, normalmente fica na lateral do purificador, fica junto ao copo da carcaça do filtro. Importante. É importante demais. Observe um detalhe. Leia lá que quando o Inmetro autorizou ou aprovou esse equipamento, esse purificador ou esse filtro, está escrito lá, eficiência bacteriológica não se aplica. Não se aplica. Ou seja, o Inmetro está dizendo que aquele purificador, que aquele filtro não é para pegar uma água bruta do poço e passar por ele e você beber que está tudo certo. Não, porque não tem eficiência bacteriológica. A eficiência bacteriológica, conforme preconiza o artigo 31 e 32 da portaria 888, no anexo 20 sobre potabilidade de água, é obrigatório a desinfecção dessa água com a ação do cloro. Água clorada é água desinfectada. Isso, na maioria das vezes, não acontece. E as concessionárias? As concessionárias, elas são obrigadas a fazer isso? Elas têm que manter o nível de cloro, por quê? Porque o cloro, ele é a desinfecção da água para ela ser armazenada e viajar na redistribuição. Então existe um teor mínimo de cloro e um teor máximo de 0,2 a 2,0 ppm, para que eu possa garantir que essa água vai estar embalada no cloro para viajar até chegar no teu ponto de consumo.
quer seja na escovação do dente ou na decloração que aquele filtro vai fazer. Tá. Mas no caso, para alguém leigo, né? O que é que ela faz na prática? O que é que ela pode fazer hoje? Eu quero ter uma água boa na minha casa. O que é que eu faço? Então, se a tua água é de poço, a tua água é do poço, então você precisa ter a ação de cloração. Toda vez que a tua bomba ligar, a bomba do teu poço ligar para mandar água lá para a tua caixa d'água, é importante ter pastilhas de cloro para desinfectar essa água. Querendo uma informação mais detalhada, pode entrar em contato com a Água Norte aqui em Belém, que a gente resolve isso e te orienta como fazer. Mas eu preciso clorar a água. Água clorada é água desinfectada. E não é cloro de piscina não, tá, gente? Não é teor de cloro de piscina não. É teor de cloro para consumo, que é diferente, tá, Vanderlei? Tem muita gente por aí pegando pastilha de cloro de piscina e achando que eu vou jogar pastilha dentro do meu poço. Quando você joga a pastilha dentro do poço, lá embaixo é um rio subterrâneo. Você está clorando, não é o teu poço. Você está clorando e dissolvendo aquela pastilha para todo mundo. A eficiência é muito baixa. Por isso que a pastilha é colocada na saída do poço e não dentro do poço. Então você está dissolvendo a água, a pastilha, melhor dizendo, e mandando essa pastilha embora. 10% vai para você e 90% vai pelo rio. Como você diz, na saída do poço especificamente onde? Assim. Então, normalmente você tem um poço com uma saída, você coloca ali um pastilhador com um tamanho adequado para o teu volume de água que a tua bomba produz. Normalmente para residência é uma pastilha pequena, para você mandar para a caixa d'água. A hora que está saindo a água... Já vai clorando e mandando para a caixa d'água. Esse é o objetivo. Por quê? Porque água clorada é água desinfectada, senhores. E nós temos que colocar o nosso purificador e o nosso filtro, que está escrito lá no Inmetro, no selinho. Se não tiver o cloro, não tem sentido você passar água pelo purificador, porque ela não vai retirar as bactérias. Ele não foi projetado para isso. Assim diz lá no selo do Inmetro. Veja lá, eficiência bacteriológica não se aplica. Olha, confere. Só isso aí já valeu o programa de hoje, hein? Confere, pode conferir. Essa daí é nota de utilidade pública, tá? Com certeza. Falando de soluções sustentáveis, é possível pensar em soluções sustentáveis de baixo custo, como, por exemplo, captação de água da chuva, para aliviar a pressão sobre o sistema? Uma das bandeiras levantadas, inclusive tema a ser abordado também aqui na COP30, por certo, será o chamado selo verde, entre empresas, instituições, condomínios, que buscam a melhor forma de a sustentabilidade no que tange ao assunto hídrico. E, evidentemente, temos várias alternativas. Alternativas, inclusive, de custos baixíssimos, que nós podemos ter eficiência aproveitando a sazonalidade da época de chuva aqui em Belém. Nós temos um volume de chuva produzido em nossos telhados, em nossas calhas, que poderiam ser muito bem aproveitados em termos de escolas, ginásios, hospitais e tantos locais. Prédios públicos deveriam dar esse primeiro exemplo, né? Como é importante isso, essa bandeira do selo verde, pensando em sustentabilidade. Você conseguir dar à água de chuva uma produção de água e uma eficiência de água para fins não nobres, onde você pode lavar o pátio, lavar a garagem do condomínio, da sua casa, os locais de lava-jato. Quanto nós poderíamos economizar e ter essa visão sustentável que é possível? Quantos projetos universitários são desenvolvidos para isso? E nós temos excelentes trabalhos desenvolvidos nas nossas universidades, tanto no estado do Pará quanto na Universidade Federal aqui no Pará. Otávio, me diz uma coisa, a COP30, de fato, ela vai deixar algum legado positivo para a população de Belém com relação à água e saneamento? Ô Vanderlei, eu penso que não só vai, como deve ser, não só esperado, mas nós como agente ativo, moradores, cidadãos aqui da região de Belém, tomarmos posse disso. A COP30 está no melhor local do mundo, que é na região amazônica. Eu sugiro, modestamente falando, que a COP35 deve ser em outro estado da Amazônia. Por quê? Porque não tem celeiro no mundo para conversar sobre as questões da floresta, do mar, da água, da biodiversidade, tal qual a região amazônica. Então, o legado ele já está existindo e deve permanecer, e nós devemos tomar posse, principalmente dando uma virada
na chave da nossa mente. Não sermos agentes passivos, Vanderlei, mas sermos agentes ativos. Nós somos aqui, somos da Amazônia, estamos presentes aqui e nós devemos ser e ter toda a participação para uma melhor condição do nosso meio ambiente, do nosso bioma e principalmente da nossa água. Olha, nós temos vários problemas, né? No nosso país, e a gente até falou também aqui, foi outra coisa que nós tratamos antes de começar a gravar, nós temos problemas com relação ao trânsito, Sim. a maus motoristas e maus pedestres, também nós somos maus pedestres. Nós temos problema com as finanças, quer dizer, seria muito interessante se nós tivéssemos, desde crianças, né, a mais tenra idade, ensino nas escolas com relação a essas coisas. Né? Perfeito. Então, com relação também a saneamento, a educação com relação a como nós tratamos a água. Perfeito. O que é que você acha? Eu estou viajando ou é algo possível? Você está absolutamente correto e coerente e que isso fique bem registrado. A pedagogia do saneamento. A pedagogia hídrica. As nossas crianças no passado, você lembra disso, Vanderlei? Nós regulamos a mesma idade, nossa mesma faixa etária, quando foi implantado por lei a questão da educação, do trânsito, cinto de segurança, que era uma coisa que eu me lembro quando criança eu andava no colo de meus pais no banco da frente de um Fusca. Hoje, impossível. E meus filhos, quando criança, no momento da chegada do cinto de segurança, quantas vezes falavam assim, pai, o cinto, pai, o cinto. Então, o ensino básico com a informação sobre a pedagogia do saneamento, do comportamento hídrico ambiental, da consciência para nossas crianças é fundamental. Por isso que eu defendo que esse assunto da questão do meio ambiente não é só da Secretaria, da SEMAS, aqui do Estado do Pará, não é só da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Educação tem que estar sentado à mesa direto. É uma sugestão também, modestamente falando, sobre a presença. Os nossos gestores, os nossos governantes, por exemplo, quando eu vou abrir uma escola em determinado bairro aqui de Belém e não chega, por exemplo, a água da concessionária e o gestor perfura um poço, eu preciso garantir que naquele posto de saúde ou naquela escola tenha água potável. E desafio você e os demais que nos ouvem a visitar os postos de saúde e as escolas do nosso município ou do nosso estado que possuem tratamento de água. Não possuem. É água bruta oferecida àquele que é um usuário, ao time, à equipe médica e tudo mais. Por quê? Porque não tem a concessionária. Se isso fosse bem apurado, seria um escândalo, né? Um absurdo, não tem. Quantos prédios públicos no estado do Pará você vai, a captação é subterrânea e não tem tratamento. Alguém vai dizer assim, não, mas eu mandei fazer uma análise e a água deu boa. Não existe essa expressão água deu boa. Não existe, Vanderlei. É risível isso. Quando eu capto a água e mando fazer uma análise e porventura aquela água deu dentro dos parâmetros, não significa que a próxima captação também dará boa, porque é água de poço. Lá embaixo é um rio em movimento, é sempre uma outra água. Por isso que eu tenho que trabalhar o tratamento de forma continuada. Com ou resultado positivo ou negativo, o tratamento é contínuo. Essa sua fala agora é muito importante. Quer dizer que lá no meu poço, eu tenho, como você colocou aí, um rio. Não é nunca a mesma água, que eu penso que eu estou colocando alguma coisa lá e vai continuar lá. Não vai. Essa agora foi... Não vai. Isso não acontece, Vanderlei. O poço... Então tem muita gente iludida, viu? Meu amigo. E, de novo, gente, quem trabalha com água diariamente, como nós da Água Norte trabalhamos, sabemos, nós vivemos isso dioturnamente. O nosso papel não é questão apenas comercial ou de negócio, é informar você sobre o papel nosso como agente ativo da questão do bioma onde nós estamos inseridos, que é a nossa Amazônia. Isso é um caso de saúde pública. Perfeito. Também, né? Aí os órgãos, os Ministérios Públicos e tudo mais precisam estar muito atentos para isso. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Eu quero que você deixe uma mensagem para a gente, o tempo está indo embora. Sim. Infelizmente, ficar aqui conversando, posso dizer que é uma conversa que nós estamos aprendendo, né? Hoje aqui, bastante. Eu sei que muita gente, Luiz, está sendo despertada nesse momento.
Gente que está aí que tem poço aí, está com as duas mãos na cabeça. Né? Mas é importante. Mas ao mesmo tempo, é importante. Que o despertar causa isso, todo despertamento causa primeiro uma dor. Aí eu tenho realmente, porque às vezes você tem um problema, você não está sabendo que tem um problema. Perfeito. Então agora eu sei que eu tenho um problema. Sim. Ele acabou de ver aí você falando, ouviu você falando, diz, olha, eu tenho um problema, eu não sabia. Porque nós tocamos em várias questões aqui. Perfeito. Então, eu queria que você deixasse justamente uma mensagem para esse povo, que assim como eu, um povo leigo, e até para se proteger. Perfeito. Como é que eu faço? Quais são as atitudes mais básicas que eu posso tomar para que eu tenha minimamente uma água consumível? Né? Perfeito, Wanderlei. Bem, além da questão, meus queridos, nos tornarmos um agente ativo nesse processo, o que eu posso dizer é, busque informações. Você que faz parte de uma associação de moradores, de uma assembleia de condomínio, de um quadro de um time de profissionais, quer seja na rede de hospitais, quer seja na rede de ensino. Você pode, no shopping, você procurar trazer para perto profissionais que possam dar uma palestra, trazer informações, para que se possa construir ações importantes, fundamentais para o nosso dia a dia. O Grupo Água Norte se coloca à disposição para isso também. Da mesma forma, de maneira bem modesta, eu falo aos órgãos fiscalizadores, aos profissionais da fiscalização, ao pessoal da Secretaria de Vigilância Sanitária, tanto do município quanto do Estado, a perspectiva do próprio Ministério Público também, que tem uma demanda enorme a ser avaliada, nós colocamos à disposição, porque a informação precisa chegar. A informação esclarece e conhecimento não ocupa espaço. Eu tenho essa linha de Wanderlei. Sim. O conhecimento não ocupa espaço. Então procure se aproximar de informações e nós nos colocamos à disposição para gerar, trazer, levar essas informações até vocês para que a melhor forma de solução aconteça de maneira palpável, eficiente e eficaz no seu dia a dia. Tá certo. Luiz Otávio, químico, CEO do Grupo Água Norte. Como é que a gente encontra você? Olha, fácil. Nós temos o nosso Instagram, né, o famoso @aguanorte, ou o nosso site, aguanorte.com.br. Nós estamos à disposição. O que é que eu vou encontrar lá no site Água Norte? Você vai encontrar não só as informações diretas com a nossa área comercial, mas também informações didáticas ou pedagogicamente falando sobre informações que de repente você está tentando encontrar. Eu vou comprar tal coisa que vai resolver meu problema. A gente tem muito diagnóstico assim, Wanderlei, me permite dizer. Tem pessoas que chegam para nós com uma determinada solução para o seu problema, e a gente procura entender qual é o desafio que ele tem e apresentar, na verdade, o que de fato ele precisa. Porque às vezes você acha que vai resolver com tal ação e ainda a coisa não tem a solução completa. Então nós estamos à disposição para colaborar em toda a região norte, de Palmas a Rio Branco, de Boa Vista a Macapá, de Belém até Porto Velho. Nós estamos à disposição, atendemos toda a região norte. Olha, esse momento foi sensacional. Eu, particularmente, tive aqui muitos esclarecimentos, né? Eu tenho certeza que você que está aí também, como eu já falei, está mais consciente. Por isso eu quero agradecer aqui ao Luiz Otávio, químico, CEO do Grupo Água Norte, e dizer que foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Obrigado, meu amigo. E foi uma sessão de aprendizado aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. E assim nós terminamos mais um programa Diálogos com Wanderlei Nunes. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.